Não costumo fazer muitas viagens de férias nem ficar em hotéis com frequência, mas no ano passado tive um problema em minha pequena casa que exigiu que eu me afastasse por vários dias para fazer os reparos necessários. Dadas as circunstâncias, precisei reservar um hotel nas proximidades e ficar lá até novo aviso. Não estava exatamente feliz com a situação, mas não havia outra opção disponível. Procurei pelo hotel mais econômico na área, tentando economizar o máximo possível. Escolhi um que estava a 25 minutos de distância, mas custava metade do preço dos hotéis mais próximos. Embora eu soubesse que a localização do hotel era em uma parte menos atraente da cidade, o dinheiro economizado compensava a inconveniência. No entanto, minha primeira impressão ao chegar lá não foi das melhores. O local estava bastante negligenciado do lado de fora, com lixo espalhado e o edifício claramente carente de manutenção. As fotos que vi online mostravam apenas os quartos e o lobby, que pareciam limpos e até agradáveis, então fiquei um tanto confuso. Peguei minha pequena mala do banco de trás e entrei. Minha preocupação inicial se dissipou quando entrei no lobby. Embora fosse pequeno, estava bem cuidado e limpo. Encaminhei-me para a recepção para fazer o check-in, mas não havia ninguém lá. Esperei pacientemente por cerca de 1 minuto, observando a sala principal. Para minha surpresa, estava incrivelmente silencioso, e não havia uma alma à vista, apesar de ser apenas 4 da tarde. Eu esperava que as pessoas estivessem circulando ou aproveitando o lobby. Decidi explorar mais um pouco, caminhando pelo corredor principal que levava para os quartos. No final desse corredor, notei um homem parado bem em frente a uma porta de quarto. Depois de observá-lo por alguns segundos, ficou claro que ele estava simplesmente encarando a porta, sem mover um músculo. A sensação de desconforto me invadiu, então retornei à recepção. Finalmente, um homem apareceu e foi até o balcão. Ele tinha uma expressão apática. Pediu meu nome e me entregou o cartão-chave e depois se afastou sem dizer uma palavra. Examinei o cartão, no qual o número do quarto estava escrito à mão no canto. Como o número era baixo, sabia que o quarto ficava no 1º andar. Dirigi-me ao corredor que tinha explorado antes e olhei as direções para encontrar meu quarto. Senti um aperto no estômago quando percebi que o quarto ficava na mesma direção onde tinha visto aquele homem. Pior ainda, à medida que avançava, percebi que estava no final do corredor, bem onde o homem estava parado anteriormente. Não conseguia ter certeza se ele estava exatamente em frente ao meu quarto, devido à distância quando o vi, mas a situação era, sem dúvida, arrepiante. Apesar de minha inexperiência em hotéis, lembrava-me das paredes finas que permitiam ouvir tudo dos quartos vizinhos. Enquanto caminhava pelo corredor, algo estranho chamou minha atenção. Não havia nenhum som vindo dos quartos, nenhuma TV ligada, nenhum diálogo, nenhum movimento. Isso me deu arrepios. No entanto, quando finalmente cheguei à minha porta, deslizei o cartão e entrei. Dadas as circunstâncias, o quarto estava em boas condições. Era pequeno e mostrava claramente sua idade, mas era exatamente o que eu esperava de um quarto barato. Deixei minha mala no chão, dei uma olhada no banheiro para garantir que estava limpo, tranquei a porta e me sentei no sofá. Não estava surpreso que a TV não funcionasse, então fiquei apenas com meu celular para me entreter. Após 1 hora tentando manter minha mente ocupada, ouvi uma batida na porta. A surpresa foi imediata, pois a batida foi forte, mais como um golpe. Como a porta não tinha um olho mágico, coloquei o trinco de segurança e abri a porta apenas uma fresta. Para minha surpresa, o mesmo homem que vi antes estava lá, a poucos centímetros da porta. Trocamos olhares através da fresta. "Olá, você precisa de algo?" Perguntei, tentando ocultar minha apreensão. Ele ficou parado, como se esperasse que eu dissesse algo mais. "Ok, amigo, do que você precisa?" Continuei, deixando claro meu desconforto. O estranho respondeu, alegando que ele era o hóspede anterior do meu quarto e que tinha deixado algo importante em uma das gavetas. Eu concordei e disse que iria pegá-lo rapidamente, começando a fechar a porta e me virar. No entanto, o homem empurrou a porta de volta, fazendo-a bater contra o trinco de segurança. Olhei para ele, meu coração começando a acelerar enquanto uma sensação ruim se intensificava. Ele disse que o item estava na gaveta superior da cômoda e depois recuou, permitindo que a porta se fechasse. Virei-me novamente e fui até a cômoda, abrindo a gaveta superior.
Lá dentro, encontrei uma caixa pequena selada com fita adesiva no topo. Era leve, como se estivesse vazia. Voltei à porta e a abri, encontrando o homem ainda parado do lado de fora. "Isso é o que você estava procurando?" perguntei. Ele confirmou e estendeu a mão. Tentei passar a caixa pela fresta da porta, mas ela era grande demais. Tentei várias abordagens, provavelmente parecendo um tolo, mas ela estava um pouco larga em todos os lados. O homem estava ficando impaciente, e apesar de minha desconfiança em relação ao lugar, achei que ele estava dizendo a verdade sobre deixar algo para trás. Decidi, momentaneamente, abrir a porta apenas para entregar a caixa. No momento em que movi o trinco, o homem jogou o corpo contra a porta, me derrubando e puxando uma arma. Ele gritou para eu recuar para a sala de estar e ficar de costas para a parede. Fiquei chocado com o quão alto ele estava gritando, preocupado que pudesse chamar a atenção dos outros hóspedes. Ele pegou minha mala e continuou vasculhando o quarto, mantendo a arma apontada para mim. Então, no momento em que estava prestes a sair, ele se aproximou de mim, colocou a arma a poucos centímetros do meu rosto e olhou nos meus olhos. Eu tremia de medo, olhando para a raiva nos olhos desse homem. Alguns segundos depois, ele recuou e fugiu com minhas coisas. Fiquei paralisado por um momento, olhando para o chão. Tudo havia acontecido tão rápido que parecia quase irreal. Quando finalmente me recuperei, saí do quarto e fui direto para a recepção. O funcionário estava lá, como se nada tivesse acontecido, e não havia ninguém por perto. Resumindo, nenhuma ação foi tomada. O homem fugiu com todas as minhas coisas, e as autoridades com quem falei não pareceram surpresas ou alarmadas de nenhuma forma. Eles me olharam como se eu fosse um estranho. De qualquer forma, parece que é normal cuidar de si mesmo nessa situação. A caixa estava vazia, e a situação toda era claramente um plano intrigante para roubar os hóspedes do hotel. No entanto, as últimas imagens antes do homem fugir continuam ecoando na minha mente. A raiva nos olhos dele, a arma apontada, pronta para disparar a qualquer momento. Por que ele não o fez? Minha única suposição é que talvez ele soubesse que um roubo simples não atrairia muita atenção. De qualquer forma, com certeza não pretendo ficar em hotéis baratos em bairros problemáticos novamente.